Presente desde a década de 1970, o setor de duas rodas produz quase 2 milhões de veículos por ano, entre bicicletas e motocicletas. Vamos conhecer os números desse setor, que abrange 40 fábricas entre montadoras e componentistas. Neste programa, vamos falar do desempenho do polo de duas rodas, o terceiro que mais fatura e gera empregos na Zona Franca de Manaus. Vamos conhecer quais são as expectativas em 2021 para a produção de motocicletas e vamos saber os impactos econômicos e políticos da medida do governo federal que deve prejudicar as fabricantes nacionais de bicicletas. O setor de duas rodas é formado por um conjunto de fábricas que produzem bens como a Moto Honda, Yamaha e Caloi. Essas indústrias geram 14 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares. A Abraciclo representa o setor de duas rodas e hoje nós estamos com 14 empresas instaladas no PIN, sendo 10 de motocicleta e 4 de bicicleta. Então, o polo de duas rodas, desde o princípio da pandemia, do coronavírus, ano passado, vem sofrendo muito com a dificuldade de produção e atender a atual demanda do mercado. Apesar da baixa na produção, o que ajudou a segurar as vendas de motocicletas e bicicletas foi o crescimento do delivery no Brasil. Como você sabe, o uso de motocicleta e de bicicleta vem se intensificando muito com a pandemia por ser um transporte viável nesse momento. Então, o transporte individual, tanto de motocicleta como bicicleta, e também o uso para as entregas, que ajudaram muitas famílias aí nessas dificuldades com o atendimento das suas refeições. De janeiro a novembro de 2020, as empresas do setor faturaram mais de 13 bilhões de reais, mas a queda na produção foi de 5,22% em relação a 2019, especialmente por causa da crise do coronavírus. Então, apesar dessa demanda constante e aquecida, nós enfrentamos aí várias dificuldades de produção, tanto em motocicleta como em bicicleta, porque nós tivemos que parar há alguns meses, no ano passado, e agora, nesse início do ano, também com essa segunda onda, nós tivemos uma interrupção de produção por conta, é lógico, das medidas do governo, que foram necessárias, como a parada de várias atividades. Então, com isso, nós ainda estamos com uma defasagem de produção e de produto ao mercado, mas nós estamos esperando que com uma melhora, principalmente da questão do coronavírus, as empresas possam voltar a produzir de uma maneira mais normal a partir do mês de março. Já as medidas de segurança implantadas nas fábricas foram um desafio para a produção, além do aumento nos preços dos componentes. 45% deles é importado da Ásia. Como se não bastasse toda a questão da pandemia, que fez com que todas as empresas do polo adotassem medidas de protocolo de segurança muito importantes para os seus colaboradores. São mais de 100 itens, desde o distanciamento, alteração dos layouts de produção, todos os cuidados, até no transporte dos colaboradores, foram e estão sendo tomados. Então, a dificuldade de se produzir nesse momento, com todos esses cuidados. Então, as matérias-primas principais e alguns componentes, inclusive de fora,
estão sofrendo aumento de custo muito acima das curvas normais. E isso também causa uma falta de abastecimento de alguns componentes, né? Então, nós temos essa dificuldade, vamos supor, do lado de produção, assegurando todos os postos de trabalho, né? Porque, mais do que nunca, as empresas têm a consciência da importância de se manter os colaboradores, até por conta de uma retomada futura. A Abraciclo está atenta à reforma tributária, proposta pelo governo federal para 2021. Qualquer mudança que pode tirar a competitividade das indústrias no Amazonas. A gente tem, por outro lado, também as medidas do governo, que vêm realmente a preocupar e ameaçar, né, os futuros investimentos do Polo Industrial de Manaus. E a mais recente medida foi com o setor de bicicletas, onde o GSEX, que é o órgão ligado ao Ministério da Economia, reduziu o imposto de importação de bicicletas, que hoje é de 35%, para 20% ao longo desse ano. Ou seja, chegará em dezembro desse ano com uma alíquota de 20% de importação. Mas, como alerta e uma preocupação adicional, que brevemente nós vamos estar falando em reforma tributária e administrativa. E, sem sombra de dúvida, a Zona Franca de Manaus ela tem que ser preservada com seus incentivos, e isso na reforma tributária nós vamos ter que estar bastante atentos e unidos para que mais medidas como essa que ocorreu com a bicicleta não venha prejudicar ainda mais o Polo Industrial de Manaus. E não é uma questão de defesa de A ou B, mas eu acho que eles estão falando de uma realidade que o Brasil precisa definir o destino dela como uma fabricante e ter indústrias nacionais fortes, ou simplesmente seremos importadores de produtos e aí a nossa focação será mais voltada para distribuição e comercialização de produtos. Então, é isso que estará em jogo e teremos que estar acompanhando com muita atenção essas questões. Em 2021, a projeção do setor é de crescer 10% para tentar recuperar os prejuízos do ano passado. Essa questão foi muito difícil para as empresas fazer um plano para 2021. Porém, essa projeção de 10%, né? Ou seja, vamos chegar a 1.060.000 unidades de produção de motocicleta, ela é bem viável porque nós, como disse, nós temos uma demanda que está aquecida e só precisamos ajustar agora o compasso da produção para chegar nesses números. Apesar que janeiro e fevereiro a produção foi prejudicada em função das medidas adotadas, mas nós acreditamos que a partir de março até o final do ano, né, se nenhuma outra ocorrência mais grave vier pela frente, poderemos chegar a esse número sim, Tiago. Atualmente, o setor representa 12,37% do faturamento total do Polo Industrial de Manaus, ficando atrás do setor de eletroeletrônico e de informática. A frota de motos no Brasil praticamente dobrou entre 2009 e 2019. Passou de 15 milhões a 28 milhões. E essa potência vem do Amazonas, que abriga empresas como a japonesa Yamaha Motors. A Yamaha é a segunda empresa do mercado, né? Nós temos um posicionamento de 16% de share do mercado, 160.000 unidades aproximadamente de produção do ano de 2020, e estamos aqui no Amazonas há 35 anos já produzindo nessa região que é maravilhosa. Temos uma expectativa de crescimento, né, em relação a isso, temos um mix de produtos bem significativo, que dá grandes opções para o cliente. Fomos premiados agora recentemente com as principais motocicletas na revista Motociclismo, e temos uma grande
uma grande expectativa em relação a 2021. 2020 foi um ano em que a indústria de duas rodas apertou o freio de mão, mas 2021 promete ser um ano de aceleração para o setor, na tentativa de recuperar as perdas econômicas. Vamos saber quais são as expectativas. Nós esperamos crescer, né? O mercado tem expectativa de crescimento de 10%, é a nossa expectativa também. Lógico que o cenário de janeiro e fevereiro do Covid impactou as indústrias, né, que tiveram que reduzir esse volume de produção, mas nós ainda acreditamos no mercado, acreditamos que é possível, sim, cumprir o nosso planejamento de crescimento de 10%. A Yamaha planeja este ano aumentar sua produção a fim de recuperar os prejuízos acumulados no ano passado. O principal segmento de vendas são as motos mais populares, usadas para transporte individual e atividades profissionais. Bom, a Yamaha tem um mix de produtos que varia de produção de 150 cilindradas até 1.200 cilindradas, passando por motos de street, off-road, scooters, que é a moda do mercado atualmente, e nós temos um line-up de produtos bem significativo que atende à necessidade de todos os consumidores do Brasil. Como segunda empresa com maior participação de mercado, a Yamaha Motos tem operações em São Paulo e Manaus, onde a fábrica foi instalada em 1985. Hoje, aqui em Manaus, nós temos aproximadamente 2.000 funcionários. Junto a isso, uns 400 aproximadamente terceiros que trabalham conosco. Em São Paulo temos aproximadamente 800 funcionários também, somando aí total disso aproximadamente 3.500 pessoas que trabalham diretamente com a Yamaha aqui no Brasil. A crise sanitária do coronavírus impôs uma nova forma de trabalhar na indústria, que precisou reduzir os turnos de trabalho e adotar medidas de segurança e saúde para os seus colaboradores. Desde o ano passado, na primeira onda do Covid, março e abril, paramos a produção, o mercado parou a produção e nós paramos um mês aqui de produção, por falta principalmente de insumos e também por um planejamento melhor de como cuidar da situação em relação principalmente aos funcionários, né? Nesse cenário, a empresa está investindo milhões em processos de fortalecimento da estrutura interna para a proteção ao funcionário. Então, dobramos o tamanho do volume de ônibus para transportar os funcionários, para que cada um estivesse sentado em apenas a cada 2 poltronas, uma sentada, o funcionário, ou seja, 1,5 metro de espaçamento entre eles. Investimos em volume de máscara para os funcionários, testes de Covid. Todo funcionário testa Covid se tiver qualquer tipo de sintoma. Investimos em questão de espaçamentos refeitórios, higienização de ambiente local. Então, houve um investimento muito grande da empresa para que o funcionário trabalhe de forma segura e nós sigamos todos os protocolos determinados pela Vigilância Sanitária aqui do Estado, né? A Yamaha vem investindo em indústria 4.0. Anualmente, nós temos um investimento grande, né, principalmente em novos modelos, né, novos produtos. E cada novo produto traz uma nova tecnologia, traz uma inovação, né? Então, esse investimento é contínuo. Todo ano é um grande volume de investimento nesses modelos novos, com novos desenvolvimentos de tecnologia. Mas isso não tem impactado a questão de emprego. A gente tem, pelo contrário, nós temos contratado mais porque estamos ampliando o volume de produção. Nós estamos crescendo e reiniciamos 2021 um plano 2020, que era ter um segundo turno ainda maior, né? Então, nós estamos no momento de contratação e não de redução de funcionários. Então, é um momento bom da empresa, que ajuda muito ao crescimento da empregabilidade aqui no Estado. Com relação ao trabalho em casa, né, realmente nós aderimos, principalmente na parte administrativa, aderimos ao home office. Então, muitos funcionários nossos que trabalham na parte administrativa, principalmente, eles trabalham em home office e na produção não tem como, porque dependemos do funcionário para produzir o produto. Mas a parte administrativa, em parte da parte indireta de produção, planejamento de produção, compras, esses setores nós conseguimos fazer com que eles trabalhem em home office e façam um rodízio para vir à fábrica quando é necessário, principalmente. Empresários e parlamentares querem que o governo federal revise a Resolução
que reduz a tarifa de importação de bicicletas este ano. A resolução prejudica as empresas que geram milhares de empregos no Brasil. Vamos conhecer neste bloco como anda este assunto. O Parque Fabril de Bicicletas de Manaus é composto por 4 empresas: Caloi, Houston, Sense Bike e Ode Bike. Juntas, elas produziam cerca de 1 milhão de unidades até 2019. Mas, em 2020, diante da crise do coronavírus, foram fabricadas 665 mil bicicletas. Mais uma vez, a Federação das Indústrias do Amazonas recebeu, com surpresa, a publicação da resolução GSEX número 159 de 17 de fevereiro de 2021, que na realidade reduziu a alíquota do II, Imposto de Importação de Bicicletas, de 35% para 20% até o final do ano. Temos um processo extremamente verticalizado no nosso polo industrial de Manaus, com a produção de diversos itens locais, como é o caso do quadro, do garfo, do pneu, de aros e afins, pois trata-se de um segmento consolidado no nosso modelo e que apresenta relevante possibilidade de expansão em meio às nossas tendências de mercado, sempre acompanhando as novas tendências de mercado. A expectativa para este ano é que a produção chegue a 750 mil unidades. O otimismo do setor foi abalado pela decisão do governo federal, que atinge em cheio a produção nacional e incentiva a importação de bicicletas. Essa é uma medida que finda por beneficiar somente os importadores de produtos, no caso de produtos acabados. Isto é uma demanda antiga da Aliança Bike, que nada mais é do que importadores e que não tem 5% do mercado, desconsiderando aquelas empresas que efetivamente investem há bastante tempo no país, porque no Brasil afora 300 empresas investem na produção e montagem de bicicleta, não é só no polo industrial não, e geram empregos aqui e não fora, como será o caso se prevalecer essa portaria. Não obstante a natural retração do mercado ante a pandemia, essa súbita alteração coloca em xeque, em risco, a viabilidade do segmento no mercado nacional e gera um impacto negativo na cadeia de emprego aqui, em torno de 5 mil pessoas direta e indireta, em torno de 30 mil a nível Brasil. Antônio Silva ressalta que a resolução federal fere gravemente o polo industrial de Manaus. Aqui no polo industrial será altamente prejudicial por conta da nossa infraestrutura logística de péssima qualidade. Portanto, acho que deve ser feito, deve ser revisto. Aí eu conclamo aqui a nossa bancada federal, a nossa bancada estadual e o próprio governador, para que juntos possamos tentar negociar com o Ministério da Economia e ver que essa publicação é altamente danosa para as fábricas de bicicletas no território nacional. O senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas, participou esta semana de uma reunião com a equipe do Ministério da Economia para negociar uma medida que não desfavoreça as indústrias amazonenses. Foi feita pela bancada que se reduza o II somente de bicicletas que não são produzidas no Brasil. Porque foi mostrado ali que são mais de 70 mil empresas no Brasil, não é só no Amazonas. Tem 383 indústrias de bicicleta. São Paulo tem mais de 100 indústrias, para você ter uma ideia. Então não é uma luta só nossa, é uma luta de muitos brasileiros nesse momento. A alternativa é apresentar um projeto de decreto legislativo no Senado para barrar a resolução atual. Já está pronto um projeto feito pelo senador Eduardo Braga, subscrito por mim e pelo senador Plínio no Senado, e a Câmara também já está com o decreto para a Câmara. Eu acredito que dá para aprovar. O deputado federal José Ricardo também está somando forças na luta pelos empregos no polo industrial de Manaus.
Acho que temos que continuar insistindo no projeto de decreto legislativo para sustar essa medida que prejudica tanta gente, gera tanto desemprego no Brasil e lá no estado do Amazonas. Portanto, eu já dei entrada no PDL, assinei também esse projeto em conjunto da bancada. Eu espero que realmente a gente tome essa decisão para garantir os empregos que nós temos ameaçados hoje em Manaus e no Brasil. O deputado federal Marcelo Ramos afirma que esta luta precisa ser de todos. Nós estamos falando de quase 400 indústrias de bicicleta no Brasil, não só na Zona Franca de Manaus, mas também em Rondônia, no Piauí e em Recife. E como nós não temos, por conta do custo do Brasil, condições de competir com a indústria da China, nós vamos transferir empregos dos brasileiros para a China. Além do mais, também do ponto de vista de quem defende que isso vai gerar uma redução de preço, também é equivocada essa lógica, porque você vai manter em 16% a importação do insumo da bicicleta e vai reduzir para 20% a importação da bicicleta pronta, o que significa que não vai valer a pena produzir no Brasil. As próprias multinacionais vão passar a importar. O correto é reduzir o imposto de importação sobre os insumos, barateando a produção da bicicleta no Brasil para o consumidor final e mantendo os empregos. É disso que nós vamos lutar e defender.